Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você é este aqui, ó, diligência no dia a dia. Diligência no dia a dia. E o tema é bem propício para esse tempo que estamos vivendo. E o texto que eu vou tomar como base é o livro do irmão do Senhor, Judas. Esse não é o Iscariotes, porque o Iscariotes morreu, né? O traidor. Esse é Judas, irmão de Jesus. Jesus teve irmão e irmãs. Em Judas, que só tem um capítulo, versículo 3, ele fala assim: amados, quando eu empregava toda diligência, eu não escrevia de qualquer maneira, eu empregava uma diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes de qualquer maneira. Não, batalhardes diligentemente. Batalhardes diligentemente. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que essa palavra seja bálsamo e mel e cura para as nações. Pai de amor e bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos. Já fizemos isso com tanta alegria nesta hora. Agora vamos ouvir a tua palavra. Não só nós que estamos aqui no templo, mas aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube ou pelo canal do SoundCloud. Fala conosco. Entra agora, Pai, fortemente nas casas, nos corações e muda a história de vida através do poder do Evangelho. É a oração que eu te faço. Faço no nome de Jesus e faço para a glória de Deus. E a igreja que confirma comigo nessa oração, diga amém. E amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida, diligência no dia a dia. Você sabe que apesar de Deus sempre nos prometer, sempre nos garantir, sempre nos proporcionar vitórias, a vida do crente é sempre uma batalha. A vida do crente sempre será uma batalha. Jesus disse assim, ó, o mundo vai odiar vocês, odiou a mim, te prepara. O apóstolo Paulo disse, ó, quer viver na linha com a palavra, vai sofrer perseguições. É batalha, irmãos, de todos os lados. E quando o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, eu gosto de citar Paulo, porque ele representa o novo pacto, a nova aliança. Quando o apóstolo Paulo disse que ele era mais que vencedor, Paulo disse isso, somos mais que vencedores. Lógico que o apóstolo Paulo estava falando que era mais que vencedor sobre alguma coisa. Você nunca é vencedor sobre nada. Um time venceu o outro, ele teve uma disputa de uma partida e ganhou. Um lutador ganhou o outro. Claro, eles disputaram, houve um embate, uma batalha. E ele ganhou. Por isso ele foi vencedor. Quando Paulo diz que é mais que vencedor, lógico que ele está falando que era sobre alguma coisa. Então nós não somos mais que vencedores por acaso, guarde isso. Isso não é apenas um jargão, uma linguagem gospel. Mas que vencedor! Não, isso é algo sério. Isso aí é um chamado de atenção para alguém que está numa batalha, e todos aqui estamos. E eu estou te encorajando, dizendo, ei, apesar da batalha, você é mais que vencedor. Amém, amados? Amém. Foi assim que Paulo nos ensinou. É só você olhar em Romanos capítulo de número 8. 37 a 39, ele diz, em todas essas coisas, em que coisas? Em que coisas, igreja? Prega comigo, por favor. Em que coisas? Todas. Todas é o quê? Todas. Pastor, aí, todas. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, está falando de Jesus. Aí ele diz, ó, porque eu estou bem certo. Olha as coisas que é mais que vencedor. Começa com o quê? Com a morte. Já começa no joelho, com a morte. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura. Olha, tem altura, hein? Não só tem altura, como também tem o quê? É para cima e é o quê? Para baixo. Você está compreendendo aqui? Nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Então somos mais que vencedores sobre todas essas coisas, batalhas. E antes ele já tinha falado algo mais.
Porque ele começa no 35, olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala tribulação, olha a batalha. Angústia, perseguição. Pastor, eu estou passando por uma perseguição lá no trabalho, está aí. É batalha. Fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, vamos à Disneylândia todo ano, é isso? Ah, não é não? Por amor de ti, somos entregues o quê? A morte. O dia todo. Não é todo dia, é o dia todo. Ou seja, é todo dia e o dia todo. Pastor, de manhã eu tive um embate, à tarde pode ter outro. Fomos considerados como ovelhas. A consideração, ele falou assim, eu vou fazer uma consideração aqui, uma comparação. É como ovelhas indo para o matadouro, caladinha e indo para morrer. Aí ele fala no 37, então nessas coisas todas nós somos o que, amados? Mais que vencedores. Portanto, a vida do crente é sempre uma batalha. Diga, batalha. Diga, batalha. Não, diga batalha com força, diga batalha. E o texto que nós acabamos de ler, o texto inicial diz que essa batalha, que nesta batalha nós temos que ser diligentes. Eu quero que você preste atenção, porque você tem que ser diligente. Se você está numa batalha, você precisa ser diligente. Pergunte um militar aqui da igreja, nós tínhamos alguns aqui que foram para o Haiti, que foram para lá para batalhas reais, não mais simulações que se fazem aqui, mas reais. Pergunta a ele se podia brincar lá. Numa esquina podia morrer. Um cara saísse com a arma numa esquina, inesperadamente. Então eles tinham que ficar alerta em tudo. Diligentes. Então, se eu estou dizendo para você, igreja de Jesus, que você está numa batalha, você não pode brincar nessa batalha. E eu lamento que há alguns poucos, mas tem, que brincam. E eu quero que hoje, nessa manhã, você se alerte, porque eu estou te alertando para você não brincar mais nessa batalha. Aliás, o apóstolo Paulo, ele sempre falou disso, de batalha, de lutas. Quer ver? Filipenses 2, 25. Ele disse, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, que por um lado meu irmão e cooperador e companheiro de quê? Companheiro de quê? Então esse irmão que está ao teu lado é um companheiro teu. De quê? De lutas. Não é não, hein? Fique esperto, diligência. Companheiro de lutas. Filemão, ele falou também, versículo 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao irmão Timóteo e ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Arquipo, o ministro lá, companheiro de lutas, batalhas pesadas. E a igreja que está na sua casa. 1 Coríntios 14, versículo 8 diz, pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para ir para o circo? Para ir para onde? Então diga, a minha vida é batalha. Paulo chega a falar de batalhas, de lutas internas e externas. Lembra disso? Lembra? 2 Coríntios 7,5. Olha lá. Porque chegando nós a Macedônia, lembra da história de Macedônia? Você imagina o senhor falar assim, vai Gustavo, lá na Macedônia ajudar lá. Meu Deus. O povo passando fome. E Paulo querendo ir para um lugar e o Espírito de Deus falando, vá para a Macedônia. Imagina se Paulo falar assim, eu sou mais que vencedor, Espírito Santo. Eu vou para onde eu quero. Não, eu vou para... O Espírito Santo impeliu ele e falou, vá à Macedônia, passa lá e ajuda lá. E ele disse que quando chegou à Macedônia, ele não teve o quê? Alívio. Não teve o quê, irmãos? Alívio. Ai, pastor, tem dia que parece... Não tem alívio. Pelo contrário, em tudo. Tudo é o que mesmo? Tudo. Chegamos atribulados. Vamos almoçar atribulados. Vamos nos hospedar, teve problema. Amados, é batalha. Lutas por fora e tremores. Lutas por fora, tremores ou temores por dentro. Você sabe que há embates visíveis, né?
situações que nos afrontam, que nos tiram a paz, lutas por fora, coisas que acontecem no dia a dia, que você vê, que acontece. Poxa, essa semana eu ouvi tantas coisas, irmãos, pessoas, desde acidentes de automóveis a laudos médicos, coisas que são lutas pesadas demais. E tremores ou temores por dentro, porque há situações de embates interiores também. Não é só os embates de fora, não, é você com você mesmo. Ou quantos nunca tiveram embates interiores diante do Senhor? Você lembra que os discípulos estavam no barco? E o barco começou a chacoalhar e Jesus estava lá dormindo. Você lembra da fala dos discípulos? Quantos se lembram da fala dos discípulos? Ele falou assim: Senhor, não te importa que a gente pereça. Olha que fala. Saiu, meu irmão. Estava dentro. Jesus está dormindo, vai acordar a gente? Ele não vai acordar, não. Vai virar o barco, vai morrer todo mundo. Fala abaixo que ele está dormindo, ele pode ouvir. Aí alguém falou, eu acho que foi Pedro, né? Pedro que era: Senhor, a gente vai morrer, o senhor não vai acordar, não. Está aqui dentro de nós, a gente está aqui comentando, mas não aguento. Lutas e temores, por fora e por dentro. Quanto de nós não tem no dia a dia aquelas falas de oração que não deveríamos ter, mas tem. E também se a gente não fala, Deus sabe que está no nosso coração, Ele não precisa da boca, está no coração. Quando você fala assim: ó Senhor, a gente cura tanta gente, mas a gente não é curado. Ó Senhor, a gente abençoa tantas pessoas, mas a gente às vezes precisa. Quem nunca pensou isso? Vai dizer falou, mas não pensou. Poxa Deus, como a gente tem feito pelos outros, e agora estou esperando a minha vez e não chega a minha vez. Amados, lutas por fora, temores por dentro, pensamentos, questionamentos internos, que são verdadeiras batalhas emocionais, de perder o sono, de você orar 1, 2, 3 horas, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias na semana. De você clamar e acabar de orar, você acaba de orar, aí você toma uma água e você volta de novo para o seu lugar de oração, você fala: mais um pouquinho, Senhor, porque meu coração não continua angustiado. Pensamentos e questionamentos que geram alguma coisa no nosso exterior, mas começam dentro, lutas por dentro e por fora. Às vezes somatiza, né? Muita preocupação, muita pressão. Ai, senti uma dor no coração, foi no médico, ó, você precisa fazer um cateterismo. O que foi? Ó, o sangue passou muito pesado, tinha uma artéria entupida e deu um angino, um negócio, uma situação, você fica ali, meu Deus, e agora? Situações que ocorrem, irmão, no dia a dia. E é bem verdade que há lutas que nós nem vemos. Eu acredito que tem lutas que a gente nem vê. Algumas que a gente não vai ter nem que pelejar. Lembra do rei Josafá? Lembra do rei Josafá, 2 Crônicas 20? Versículo 1 diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, vieram com os meunitas a pelejar contra Josafá. 3 pessoas, 3 reinos, 3 impérios, 3 reinos e 3 exércitos contra Josafá. E a Bíblia diz no versículo 15: dai ouvidos, Judá, moradores de Jerusalém, e tu também, rei. Ó, o que o Senhor vai dizer: não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão que vem, porque essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Que alívio para Josafá. Você imagina, você ouvir Deus falar assim: nessa aí, fica tranquilo que eu vou botar a minha mão, é menos uma. Amém, amados? O 17, ele fala: nesse encontro não tereis que pelejar. Quantos queriam ouvir essa palavra nessa manhã aqui? Ei, nesta não tem que pelejar. Mas olha o que ele diz, logo após o ponto e vírgula, ele diz: tomai posição. Fica parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Fala nada, fica quieto, não blasfema, não reclama, não murmura. Você fala demais, tem gente que fala demais, hein? Eu já falei que a fala é perigosa. Eu já preguei aqui, às terças-feiras aqui, o poder da nossa confissão. Tem gente que fala, pensa que Deus não... Às vezes as pessoas, os crentes, pensam que Deus só começa a ouvir quando você fala assim: Senhor, meu Deus, meu Pai. É Deus, peraí, desliga tudo. Vou ouvir porque alguém falou: Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu amado, Deus está ouvindo tudo em todo o tempo. E os anjos do Senhor estão acampados à nossa volta. Quando você fala assim, o anjo do lado se assusta. Fala assim: ué, ô Pai, tem certeza? Tomai posição. Tomai posição. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. É isso que importa para a gente. Diga: o Senhor é conosco.
Você falou tão fraco agora, o Senhor é conosco. Diga, o Senhor é conosco. Fala para o irmão lá, o Senhor é contigo. Toma posição. Então, quando se fala de batalha, precisamos entender alguns fatos, e nada melhor que um batalhador, um vencedor como o apóstolo Paulo para nos ensinar, não é verdade, irmãos? Em Efésios ele explica como é que é o dia a dia de um crente em Jesus. Você já leu a carta de Efésios? Quem já leu a carta de Efésios todas aqui? Então vamos ver o exemplo de Efésios, dos Efésios, de Éfeso. Quero ler com você aqui Bíblia. Se quiser acompanhar na tua Bíblia, pode acompanhar. No capítulo 1 eu não vou lê-lo, mas no capítulo 1 Paulo fala da nossa posição como crente em Jesus, que nós fomos predestinados, abençoados com toda sorte de bênçãos, lembra disso? Para vivermos uma vida eterna. Fala do mistério de Deus que estava oculto por muito tempo, mas que foi revelado à igreja nesses dias. Capítulo 1 ele abre assim, o livro de Efésios. Ó, existe um mistério que Deus vai revelar para vocês, coisa poderosa, né? A nossa predestinação, eleição, a bênção de Deus sobre nós, o selo do Espírito. Aí no capítulo 2, Paulo explica como nós, os eleitos, éramos antes do selo. Mortos em pecados e delitos, sem promessa, sem nada, era sem Deus nessa terra. Mas aí veio Jesus, nos trouxe vida pela fé, e através dessa fé, do seu beneplácito, ele chama de beneplácito, da sua graça, ele veio nos dar a vida abundante. E ele diz no versículo 10, e preparou-nos para obras de antemão. Então não é para você ser salvo, para cruzar as pernas e falar, sou salvo, aleluia, acabou. Não, ser salvo para uma obra. Tomai posição, hein? Salvos para uma obra. Aí no capítulo 3, Paulo fala do mistério de Cristo revelado a nós. Ele amplia aquela coisa de Cristo em nós. Porque há crentes que conhecem a Deus. Todo mundo conhece Deus hoje através da internet, todo mundo sabe quem é Deus, irmão. Aquela coisa que a Bíblia dizia assim, ó, aquela situação, né? Que o profeta dizia, até que todos cheguem, conheçam a Deus. Hoje em dia o YouTube leva, a internet leva todo conhecimento ao mundo todo. Toda informação ao mundo todo. Agora, mas será que eles estão conhecendo a Deus da maneira que tem que ser conhecido? Paulo fala desse Cristo revelado a nós, no capítulo 3. Fala da autoridade, Paulo fala de poder, e Paulo fala da glória que foi entregue à igreja. Paulo fala da autoridade, do poder e da glória que foi entregue a nós, que a gente está nem aí às vezes para isso. Aí chega no capítulo 4, Paulo começa a falar das batalhas. Aí Paulo começa a falar que a igreja não estava dando o devido mérito àquilo tudo que ele falou nos outros 3 capítulos. Aí eu começo a ficar lendo, mas já um semblante de uma maneira diferente do quando eu vinha lendo do capítulo 1. Porque ele começa a falar no capítulo 4 e 5 que a igreja não estava dando méritos, o devido mérito ao valor que Jesus fez por nós como igreja. E aqui começa a batalha da fé, que a gente tem que batalhar diligentemente. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar, e quando você sair daqui, leve isso para a tua vida. Tranca isso dentro do teu coração e não perca mais o que eu vou te falar agora. A batalha da vida. Porque em Efésios 4, versículos 1 a 3, ele começa dizendo assim, eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro, ele não estava escrevendo em Miami, ele não estava escrevendo em Dubai, ele não estava escrevendo na Torre Eiffel, ele estava escrevendo em prisões. Ele diz que vocês andem, ou que andeis de modo digno da vocação no que vocês foram chamados. Se vocês foram chamados por Deus, tem que ter um modo de andar. A não ser que o Espírito de Deus não está em vocês. Mas se vocês têm o Espírito de Deus, tem um modo digno da vocação que vocês foram chamados. E ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, suportando, você tem que suportar as coisas. Tem gente que não suporta nada. É pé de guerra. Ah, pastor, o senhor não acabou de dizer que nós vivemos em batalha, mas você sabe com quem você batalha? Eu ainda não cheguei lá. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, olha aí a tomada de posição. Ah, pastor, eu já tentei. Não, você tem que se esforçar. Exige força, e força cansa. E às vezes a força é descomunal. Esforçando-vos. De novo ele vai usar a palavra diligentemente. Em preservar a unidade do Espírito num vínculo. Qual é o vínculo da unidade do Espírito? Tem um vínculo, tem uma cola, tem uma liga, tem um super bonder ali. Qual é? Paz.
paz é reflexo de Deus na tua vida. A paz é o reflexo de Deus na tua vida. Você pode estar no meio de uma batalha e a paz está aqui. Né? E a paz aqui. Aí você diz, eu não sei, o fogo está comendo, batalha, mas eu sinto uma paz aqui, porque Deus está nesse negócio. Amém, amados? Aí no versículo 14 ele diz, para que não mais sejamos meninos. Deus não quer igreja de meninos, igreja de meninos é lá em cima. Agitados de um lado para o outro, agitados de um lado para o outro, agitados de um lado para o outro, de vento de tudo que é doutrina. Qualquer coisa mexe na cabeça, artimanhas de homens, astúcias, que não induzem à verdade, induzem ao erro. Deixar de ser menino, ser adulto. Adulto tem um jeito de postular, toma posição. Tomar posição, adulto toma posição, tem que resolver isso. Como é que eu vou resolver? Da maneira que Deus quer, dentro da palavra, assim, assim. Mas a batalha, deixa a batalha. A gente está na batalha, mas a gente tem a forma de batalhar. E ele diz no versículo 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, olha aí, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amados, para de pensar da maneira que você acha que tem que ser. Pare, pense como Deus quer que você pense. Ah, mas pastor, mas pastor, você já espantou a pomba. Você já saiu do pensamento de Deus, já entrou no teu. Acalma, aquieta, nesta peleja, você se aquieta e ouça o que Deus está falando. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Amados, crentes não pode ser alheio à vida de Deus. Você não pode ouvir aquela frase, você é crente mesmo? Não pode, você é proibido de ouvir isso. Ser alheio à vida de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, esse é crente, esse é Bíblia, esse é de Jesus. Você não pode ser alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza do coração. Ah, tem que ser a dureza, né? A dureza do coração. Não tem outra, né, irmão? Não. Você é criança. Menino, vai comer. Não. Menino, vai tomar banho. Não. Isso é criança. Os quais tendo se tornado insensíveis, isso aqui é perigoso, se tornar insensível é perigoso. Isso aqui é perigoso, insensibilidade é perigoso, olhe para mim, insensibilidade é perigoso. Uma pessoa foi pregar numa igreja e no final do culto deu uma profecia para a pastora da igreja e disse, Deus vai arrancar pela raiz. Oito meses depois, essa pessoa falou assim, eu não dei crédito àquela palavra. Eu falei, você estava insensível. Você tem que ser sensível à voz de Deus. Pastor, o que aconteceu? Destruiu a família. Acabou a família. Acabou a família, simplesmente. 8 meses depois de serem insensíveis à voz. Porque se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometesse toda sorte de impureza. Mas não foi assim que nós aprendemos com Jesus. Se é que, de fato, vocês têm ouvido e foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Olha como é que Paulo tem uma linguagem bem clara, bem limpa, bem pura e cristalina. Se é que vocês têm Jesus, né? Se vocês têm Jesus, tem que entender o que eu estou falando. Se não tem, tudo bem, esquece. Quando eu prego para quem tem Jesus. Eu falo para você porque eu acredito que você tem Jesus. Por isso que eu entendo que você entende isso aqui. Por isso que eu nunca vou compreender, nunca. Eu prego para quem tem Jesus. Quem tem Jesus é sensível. Opa, é verdade. No sentido de que quanto ao trato passado, olha o que Paulo vai falar. Vos despojeis do velho homem que se corrompe. O homem faz o quê, irmão? O homem faz o quê, igreja? Se corrompe, segundo a concupiscência do engano. Não pense que você saiu daqui agora eu vou vencer o mundo. Se corrompe, tem que continuar progredindo, conhecendo ao Senhor e cada vez mais progredindo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E ele continua dizendo, e vos revistais do novo, já foi cantado aqui, do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da mentira. Procedentes da...
verdade. Por isso, deixando a mentira, olha a igreja de Éfeso, uma igreja predestinada, abençoada, eleita, podemos todas as coisas, infinitamente mais. Igreja de mentira. Paulo falou para os membros da igreja, para com a mentira e fale o quê? A verdade com o seu próximo. Amado, está aqui. Por que às vezes demônios se manifestam na cara de crente que não pode se manifestar? Porque de vez de viver a verdade, estão vivendo mentira. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ele está falando isso aqui numa comissão do Senado? Numa comissão da Câmara dos Deputados? Ele está falando para quem isso aqui? Para uma igreja, Paulo está dizendo, o apóstolo da graça. Eu gosto de pregar Paulo, irmão. Porque se eu falasse de Pedro, alguém podia falar assim, legalismo. Eu estou falando de Paulo. Quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha. Você trabalha, você tem para quê? Para dizer que tenho, para dizer assim, caramba, eu tenho muito, é isso? É para quê? Para você ter, para quando alguém necessitado estiver precisando, você fazer o quê? Ajudar, acudir o necessitado. Aí ele diz, não saia da vossa boca, crente, nenhuma palavra torpe, nenhuma. Pastor, mas de vez em quando, nenhuma, mas never. Sim, unicamente, a que for, presta atenção, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, porque ela pode ser boa para edificação, mas não tem a necessidade do falar, e que tenha transmissão da graça, para que as pessoas ouçam, seja uma coisa assim boa, para geral, para o bem geral, que pode ser uma palavra de edificação, mas não seja para o bem geral. 30, você pode ler, por favor? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Nós somos proibidos de entristecer o Espírito Santo. Vou repetir, crente. Gosto de Paulo. A linguagem de Paulo é boa demais. Que ela quebra o jugo. Você não pode entristecer. Mas eu sou salvo para sempre. O mesmo que disse que é salvo para sempre. Que Deus nos predestinou. O mesmo que nos ensinou tudo isso, diz assim, mas aprenda uma coisa, não entristeça o Espírito Santo. Porque vocês foram selados por Ele para a redenção, e Ele não pode estar dentro de você selado e triste. Longe de vós, todo o quê? Amargura, que mais? Cólera, que mais? Que mais? Gritaria, blasfêmias e malícia. Aí ele termina dizendo, antes, você pode ler? Antes, sede bons, benignos, uns para com os outros, compassivos, tenha compassividade. Que mais? Eu já vi crente falar assim, eu não consigo perdoar. Cala a tua boca e para de falar isso. Para de falar isso, que você não consegue perdoar. Você pode estar chateado, magoado, mas você vai liberar perdão. Quando você fala assim, eu não consigo perdoar, você está dizendo que o Deus que está na tua vida, que Deus é esse? É o Deus que passou por mim ontem de carro? Escrito atrás assim, o meu Deus é o Zé Pilintra? Como é que você diz que não consegue perdoar? Se Deus derramou, Romanos 5, derramou o perdão no teu coração. E da maneira que você recebe, o que ele diz? Você passa. Antes, sede
uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus fez igual a gente. Como a gente. Você imagina se Deus não me perdoa? Você imagina se Deus não te perdoa? Quem estava aqui hoje? Nem o banco. Nem o banco. Nem o banco. Se Deus não olha para o Gustavo e fala assim, eu te perdoo, meu filho. Como é que eu posso falar assim, obrigado, Jesus, pelo teu perdão, mas eu não passo para frente, não. Isso aqui eu não passo, não. Pode parar com essas ideias, porque Deus está nos ensinando a ter uma vida que Ele está preparando para nós vivermos de sobrenaturalidade. Ah, mas eu não quero viver do natural. O natural é muito fácil. Você entra no ônibus, sai do ônibus, você faz, acontece um dia o dólar sobe, um dia o dólar cai, um dia a bolsa sobe, um dia a bolsa cai, um dia está tudo muito bem, um dia está tudo muito mal, um dia está tudo muito alegre, um dia está todo mundo feliz. Isso é natural. Eu quero viver do sobrenatural. Eu não sei aqui quantos querem. Se alguém aqui quiser comigo, quem quer comigo? Porventura, curiosidade. E você quer viver comigo o sobrenatural? Vamos viver essa palavra. Efésios 5 agora, ele pula para o 5. Versículo 3 ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, cobiças, nem sequer nomeia entre vós. Meu amado, ele está falando para uma igreja, que vergonha. Que vergonha. Impureza, cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs, chocarrice é zombaria. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, a nossa fala tem que ser uma fala de ações de graça. Sabei, pois, isto. Olha agora, presta atenção. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando para uma igreja. Nenhum incontinente, que mais? Impuro. Ih, pastor, avareza também está na lista? Está na lista. Idolatria, está na lista. Nenhum deles tem herança onde? Por isso, quando eu falo assim, irmão, deixa de ser pão duro, ajuda a obra da igreja, você pensa que eu estou te pedindo teu dinheiro? Não, estou querendo te botar no reino. Só isso. Só isso, só pode te botar no reino. Agora, se você não quer entrar no reino, tudo bem. Deus, ele usa coisas, ele fala assim, eu vou criar uma obra ali para provar o coração de quem é avarento. Ele faz aqui para provar aqui. Deus faz aqui para provar aqui. Deus prova os nossos corações. Você já leu isso, Deuteronômio? Eu provei teu coração, Israel, 40 anos, para ver se realmente vocês me amavam, ou amavam só a codorna e o pão. E nem o pão e a codorna eles amaram. Chamaram o maná de pão vil e reclamaram das codornas. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, avareza é idolatria, ter herança no reino de Deus. Continua. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. Outra coisa que eu falo muito para você, para de andar com rebelde. Andou com rebelde, você entra na desobediência dele, e a Bíblia está dizendo, para de ser participante dessa comunhão de desobediência. Pastor, o que eu vou fazer? Eu vou virar inimigo? Estou falando para você virar inimigo, estou falando para você parar de comungar, ter comunhão com o rebelde. Ah, o rebelde fala uma coisa, é verdade não. É verdade não. A Bíblia diz assim, se você quer andar com o rebelde, é para repreendê-lo. É para ensiná-lo, é para trazer para o reino, é para tirar da rebeldia, não é para ficar aplaudindo a rebeldia. Alguns não conseguem andar comigo, ficam chateados, vão embora daqui, fica 3 meses fora, depois volta, porque roda um monte de lugar e fala, não achei um igual aqui, não vai achar. Desculpa você que está assistindo pela internet, é difícil, hein? É difícil, porque aqui eu não estou preocupado com o dinheiro de ninguém, eu quero a alma. Cuidar, preparar e apresentar a Cristo como noiva imaculada, pelo bem da minha, 8. Portanto, outrora, vocês eram o quê? Trevas. Agora nós somos o quê, irmãos? Luz. Então tem que andar como filhos da luz. Olha que lindo, amados. Eita glória, eu não aceito demônio andando na casa de ninguém. Eu não aceito demônio andando na casa de crente. Está repreendido todo espírito de trevas na casa do irmão. Ande como filhos da luz e a luz anda na tua casa. Porque o fruto da luz consiste em quê? Bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices. Eu vou lembrar você que ele está falando para a igreja, ele não está falando lá,
Ele deve estar falando lá para aqueles deputados. Ele está falando para a igreja. Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-a. Aí você vai pensar que é legalismo. Às vezes eu ligo para casa de gente, lá está um funk rolando. Essa musiquinha é tão bonitinha, mas é um funk pesado. Está trazendo trevas para a tua casa, reprova isso. Mas não é questão de ser legalista, não é questão de você saber o que você pode ouvir, ver, participar, comunhão. Eu vou para qualquer lugar, eu estou com Jesus. Outro dia o irmão falou para mim, mas Jesus andava com errões, mas Jesus não bebia, e Jesus pregava o evangelho. Quando você chega na roda dos escarnecedores, o que você fala? Você prega? Eles nem deixam eu falar. Eu falei, então está errado, sai fora. Eles vão ficar zombando da tua igreja, zombando do teu Jesus, zombando da tua fé. Se você senta numa roda para falar de Jesus, eu vim aqui para falar de Jesus. Mas Jesus a gente não quer ouvir. O que você continua fazendo ainda lá? Pare, pense e reprove as obras das trevas. 12. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas estou falando de igreja. De igreja. Igreja, diga igreja. Porque o que eles volta lá por favor, porque o que eles fazem oculto só em referir ao quê? Continua, 13. Mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam o quê? Manifestas. Porque tudo que se manifesta é o quê, irmãos? Então quando se manifesta alguma coisa na tua vida é porque a luz de Deus está batendo e está mostrando. Amém, igreja? Resposta para todo mundo. Deus já está mostrando um monte de coisa aqui que você não está nem percebendo. Você não está ligado ainda não. Eu estou aqui, eu estou ligado em um monte de coisa que está acontecendo. Deus está só respondendo a pregação. Porque tudo que se manifesta é luz. E essa manhã a gente vai cear e vamos clamar aqui nessa manhã. Continua. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é uma palavra para crente. Portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como o quê, pastor? Como sábios, remindo o tempo. Você pode repetir isso? Remindo o tempo. Diga mais forte. Remindo o tempo. Pastor, não tem tempo para orar, não tem tempo para... Você não tem tempo para ficar no WhatsApp? Você não tem tempo para botar lá besteira no Facebook? Então tira. Remindo o tempo. Agora diga depois da vírgula o que está escrito, porque os dias são o quê? A gente só sabe o dia quando ele é mau, na hora que ele bate na tua porta. Aí, meu irmão, se você não está nisso tudo que eu falei até agora aqui, andando em linha com a palavra do Senhor, você se desespera. Aí você se desespera. Aí você se desespera, você desespera a tua família, você se desespera a tua casa, você se desespera no seu trabalho, você se desespera na sua igreja, você desespera todo mundo. Aí você quer que todo mundo vá orar por você agora todo mundo tem que orar por você, tem que parar tudo, agora tem que acontecer, mas você até então nunca parou para remir o tempo. Você nunca se preocupou com a verdade de Deus, você não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele termina no 17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Viu? Ele fala de uma lista de coisas que uma igreja abençoada e predestinada como a igreja de Éfeso estava vivendo e como ela estava se portando de uma maneira ímpia, como filhos de desobediência. O crente da graça de Deus não pode viver como filho de desobediência. O apóstolo Paulo repreendeu veementemente, você viu aqui comigo. Depois ele vai falar, eu não vou ler, você vai ler depois no capítulo 20, do versículo 25 em diante, ele vai falar da vida em família. Você lembra, né? A gente fala muito em pregações aqui de casamento, em família, em culto de família. Ele fala, mulheres sejam submissas, mulheres vivam a missão do seu marido, ore pela missão dele, encaixe-se na missão e ore para que Deus revele a missão para você estar na missão, submissão. Maridos, amai as vossas mulheres, sejam sacerdotes do lar, homens desta igreja. Cadê os homens dessa igreja aqui? Os homens. Levanta a mão aí, irmão, forte, isso. Levanta a mão aí, irmão, para com a mão no alto assim. Você é sacerdote da tua casa. Eu não admito, na tua casa está acontecendo coisa e você não levantar a tua mão e falar, eu repreendo. Não admito. As coisas estão acontecendo
Mas não tem o e. Você levanta e fala, opa, aqui tem sacerdote. Acabou, meu irmão. Quando você levanta a mão, todo império de trevas cai. Os irmãos estão compreendendo aqui, amados? Fala de filhos obedientes, filhos disciplinados e no temor do Senhor. Essa coisa da rebeldia de filhos, corta toda indisciplina dos teus filhos. Ore com eles, ore por eles, chama eles e ore. Eu repreendo na tua vida toda infidelidade, eu repreendo na tua vida toda a angústia, eu repreendo na tua vida toda a desobediência, eu repreendo e começo a orar, ó Senhor, meus filhos no altar de Deus, ore com eles, leia a Bíblia com eles. Eu vou dizer para você aqui algo que você já sabe, vai ser chato para você, mas eu vou falar. Tem gente que não sabe a senha do computador, do celular dos filhos que mandam nude, recebem nude, faz um monte de coisa, filhos que tentam se matar. Tem crente dessa igreja aqui, desta aqui, ó, não é você que está não entendendo, é daqui. Tem gente daqui que não sabe nem o que está acontecendo com teus filhos e eu sei, coisas pesadíssimas. Aí você pergunta por que eu perco o sono. O pastor perde o sono por causa do teu filho, por causa da tua filha, por causa do teu pai, filha, por causa da tua mãe. E às vezes os filhos são mais abençoados que os pais. São mais obedientes à voz do Senhor, à vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus está pedindo para a gente chegar até o Efésios capítulo 6 de uma maneira pura e limpa. Aí você pode chegar no 6. Posso ler o 6 agora? Versículos 10 a 18, posso ler? Aí ele fala assim no 10, ó, quanto mais... Agora que você já entendeu todo o complexo de Deus, que eu ando como filhos da luz, não como filhos de desobediência, em trevas, impudicícia, mentira, engano, irando, roubando, fazendo tudo que é errado, vivendo igual um filho das trevas, da desobediência. Se eu vivo como filhos da luz, tudo aquilo para mim é passado, aquilo para mim não vale, não está em minha vida. Se eu ando como filho de Deus, aí Paulo diz, então quanto mais, agora o mais, qual é o mais? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora, para aí, olha para mim e eu te pergunto, onde é que na minha casa vai entrar um demônio? Só se eu não andar na luz. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos. Deus está mandando a gente se revestir de toda, diga toda. Não é um pedacinho da armadura, é toda a armadura de Deus. Para quê? Para não fraquejar. Quando vier as investidas, as ciladas do diabo. O diabo, todo o poder e autoridade dele foi tomado, Cartagel, mas ele é o diabo, ele é o querubim. Ele sabe como usar, ele sabe como manipular, mexer. Ele sabe até o ponto de falar assim, aquela pessoa ali não precisa nem mexer com ela, porque ela já está entregue a mim mesmo. Ele sabe disso, irmão. Ele sabe aqueles que mexem, vou dizer aqui um termo nosso aqui, bem brasileiro, na casa de marimbondo, que mexe com ele. Ele sabe disso tudo. E ele usa situações. Versículo 12. Porque a nossa luta, você pode ler por favor, a nossa luta não é, diga não é. Não é, diga não é. Tá, não é o quê? Contra sangue e carne. Paulo explica que quem são os nossos adversários, irmãos. Nós insistimos. O povo teimoso é povo crente, achar que a luta é contra carne e sangue. Eu não gosto daquela pessoa ali. Amado, deixa de ser boba. Irmão, deixa de ser bobo. Não é a pessoa. Nossa luta, a nossa batalha do dia a dia, não é contra sangue e carne. Por isso que você se cansa. Por isso que você fica aí, pastor, tem hora que eu penso que vou morrer, porque você está lutando uma batalha errada. Você está lutando contra quem não tem que batalhar. Assim é a nossa luta, contra principados. Diga, principados. Principados é onde um príncipe governa. Tinha um príncipe da Pérsia, lembra? São coisas fortes. É pesado, não é fácil não. E como é que eu vou vencer isso tudo? Na força do poder do Senhor. E como é que eu ando na força do poder do Senhor? Com toda a armadura. Do grego, a armadura é panóplia. É tudo. É escudo, é espada, é lança, é capacete, é cinto, é peitoral, é greva, é sandália, é tudo. É broquel, tudo. É daqui lá no pé. E pode ter uma brechinha, o inimigo vê e fala assim, opa, a brechinha. Enfia na brecha, matou. Cabeça, os pés. Contra principados, contra potestades. Potestades são seres de proeminência no mundo espiritual.
Contra dominadores deste mundo tenebroso. Sabe quem são os dominadores? São pessoas de prestígio mundial que você sabe que não são pessoas normais. São pessoas insufladas pelo Satanás. Tem pessoas que você sabe que é Satanás que está naquela pessoa literalmente. A treva está ali. Líderes mundiais, você olha, você fala assim, caramba, você lembra de um Hitler? Não tem como, um homem daquele não pode ser um homem normal. Ele tem que ser insuflado pelo Satanás, para matar milhões de judeus. Dominadores desse mundo tenebroso. Dominadores desse mundo tenebroso e contra forças espirituais do mal. Sabe o que é uma força espiritual do mal? São demônios. São espíritos malignos, espíritos que se apossam, espírito de pobreza. Você já viu espírito de pobreza? Hoje eu recebi cedo pela manhã, meu filho falou, pai, abre o irmão mandou para você ver um vídeo aí. Quando eu li espírito de pobreza, a casa toda suja, rato andando pela sala. Ai, de crente. Expedir pobreza. Isso é um espírito, essa é a luta, é repreender. Pastor, como é que eu vou repreender? Eu não consigo, porque você não tem força, você não está na força do Senhor nem no poder dele. E por que você não está na força e não está no poder dele? Porque você não se revestiu de toda a armadura e você não viu o capítulo 4 e 5 de Efésios. Leia hoje em casa e vê se você está enquadrado em alguma coisa ali, você vai ticando. Opa, aqui eu estou fora, ih, aqui eu estou dentro, tem que mudar isso, sai fora. Das regiões celestiais, versículo 13, portanto tomai, de novo ele vai falar, tomai toda panóplia, toda a armadura de Deus, para que vocês possam... Você pode ler, por favor? Quem disse aqui foi Paulo, tá? Não foi Tiago, não foi João, não foi Pedro, não foi Moisés, foi Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Ele diz, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de ter vencido, tudo permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Aí ele diz no 14, então estáis, pois, firmes. Como? Ele vai dizer, cingindo-vos com a verdade, me vestir da verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Existe, tem gente que não acredita, não acredita em nada disso, não tem, então Paulo é mentiroso. Dados do maligno, uma enfermidade, uma palavra maldita, uma porta que se fechou, uma situação, você está lá, você vê, meu Deus, não sei o que está, você está recebendo, você não tem o estudo da fé. Tomai o capacete da salvação, a cabeça tem que estar preparada com a salvação de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, diga, toda oração e súplica, orando de vez em quando, orando mais ou menos, orando quando cismo, orando quando vem terça-feira só, quando der eu oro. É isso que Paulo disse, irmãos. Ele disse o quê? Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo. Saí daqui já vou orando. Chego em casa orando, durmo orando, acordo orando, venho para a igreja à noite orando, pego o carro orando, pego o ônibus orando, saio do ônibus orando, entro em casa orando, saio de casa orando, orando no Espírito. Senhor, eis-me aqui, estou aqui, atento, vigiando. Tem crente que ora, mas não vigia. Tem crente que não vigia para nada, né? Entrega o ouro para o inimigo muito fácil. Orando, vigiando, com toda perseverança. Não é só hoje, não é só domingo, não é só essa semana, é o tempo todo, é batalha. Repito, é batalha. Você vai chegar em casa depois de um culto maravilhoso, aí você vai receber um telefonema e vai dizer assim, meu Deus, você não entendeu nada. Recebeu o telefonema, a mente é rápida. A mesma mente que é para o mal é para o bem. Você pensa, opa, já entendi, é batalha. Eu repreendo em nome de Jesus. Orando em todo o tempo. E vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Bem, já falei para você. Nós vamos cear. Mas antes de cear, eu quero que você entenda isso. Você está numa batalha. Você foi chamado para batalhar. Você não foi chamado para brincar de crente. Não foi chamado para brincar de crente. Você está numa batalha. E na batalha você tem que ficar espertinho. Senão você perde. E nós vamos cear. E depois que cear, nós vamos clamar com a igreja. Os irmãos receberam essa palavra em nome de Jesus? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos cear, Márcia.